Teleaula Natal. E aí, galera, beleza? Voltamos aqui dentro da terceira semana para falar mais uma vez sobre lutas, né? Eu sou o professor Daniel, sou professor da Rede Municipal de Ensino, trabalho no Valdson Pinheiro, na Zona Norte. Sou homem, estatura baixa, cabelo raspado, atualmente eu estou utilizando bigode e cavanhaque. O meu sinal ele é feito com a mão em configuração da letra L, dedo indicador e polegar abaixo dos lábios, fazendo um movimento em V, finalizando abaixo da linha do queixo, certo? Vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre lutas de curta distância, certo? O slide da capa principal, ele tem o fundo branco com os dizeres da Secretaria Municipal de Educação, o nome é Educação Física, a logo da formação continuada, foco, né? E os dizeres, semana 3, lutas, aula 2, lutas de curta distância, e o meu nome logo abaixo. Na aula de hoje, a gente vai ter um total de 11 slides, todos eles com o fundo branco e no canto superior direito a logo da formação continuada, certo? E para a aula de hoje, a gente vai falar um pouco do conceito de lutas de curta distância, alguns elementos básicos comuns a essas lutas, elementos técnicos. Vamos falar de duas lutas, o judô e a luta olímpica. A gente vai ter algumas sugestões de mídias para vocês poderem acompanhar um pouco sobre essas modalidades. E, por fim, assim como em aulas anteriores, a prática do dia. Então, vamos lá. Lutas de curta distância. São aquelas lutas de domínio, cujo objetivo dessa modalidade é agarrar ou puxar, derrubar ou imobilizar o adversário para vencer o combate. É uma luta que tem bastante contato direto, onde geralmente se usa a ação motora de segurar. A gente tem diversos exemplos dessas lutas, o jiu-jitsu, o judô, o sumô, né? Como parte de exemplificar um pouco dessas lutas, eu trouxe uma imagem que está localizada do lado direito do slide, que são de dois lutadores de jiu-jitsu, um de kimono branco e outro de kimono azul, no momento de uma aplicação de uma das técnicas, né, que é a chave de braço, onde o lutador de kimono branco está fazendo força contra a articulação do cotovelo do lutador de kimono azul, certo? E sobre o tatame em um momento de competição. Em relação aos elementos básicos comuns, a gente pode dizer que na maioria dessas lutas, a gente sempre vai ter as pegadas ou agarre, a gente vai ter quedas ou projeções, vai ter rolamentos, vai ter imobilizações, chave nas articulações, estrangulamentos, né, para poder levar os lutadores à vitória do combate. Para exemplificar essas modalidades, eu trouxe para vocês duas imagens, né, que servem para mostrar que dos grandes aos pequenos, ou dos pequenos aos grandes, todos têm a capacidade de praticar lutas, né? Então, na primeira imagem que está do lado direito superior, a gente tem dois lutadores de sumô, certo? Onde, em um movimento, durante o combate, um dos lutadores consegue colocar o outro para fora da arena de luta. E na imagem inferior, a gente tem duas menininhas por volta dos seus 3 a 4 anos, que é quando boa parte das crianças tem o início nas modalidades de luta, em uma brincadeira, em uma diversão sobre o tatame. Então elas se cumprimentam, elas têm o toque um com o outro e uma tenta derrubar a outra. E a gente consegue ver através da movimentação desse GIF que elas se divertem durante o processo. Então, em relação aos elementos técnicos, então, vários elementos técnicos, e como eu falei dos elementos básicos, eles vão estar presentes em diferentes modalidades de luta, porém, eles vão ter formas de execução variando de acordo com cada modalidade. Um elemento técnico que eu trouxe das lutas de curta distância, para exemplificar para vocês, são as pegadas ou o agarre, que é um movimento de preensão feito com a mão, no qual
é preciso uma certa quantidade de força gerada pela contração dos músculos de antebraço e mão juntos, que vai auxiliar a uma melhor ajuste de técnicas durante a luta. Então, para exemplificar, trouxe 3 imagens, onde no canto inferior esquerdo a gente tem uma imagem relacionada ao sumô, onde a pegada ela é feita nessa espécie de sunga que os lutadores de sumô utilizam. Então eles conseguem fazer a pegada nessa parte da sunga, na parte lateral ou na parte traseira da sunga, para poder ajustar melhor o corpo e utilizar para tirar o adversário do ringue ou para derrubá-lo. Na imagem no canto central inferior, a gente tem a luta olímpica, né, onde a pegada que é feita na imagem está sendo feita atrás da nuca do adversário, por um dos atletas, o que está com a malha azul, né, e com a malha vermelha, o atleta está fazendo uma pegada na articulação do cotovelo do adversário. Essas pegadas elas vão servir para desestabilizar, para tirar o equilíbrio do adversário, para poder tentar derrubá-lo. E, por fim, no canto inferior direito, a gente tem uma imagem relacionada ao judô, onde a gente tem, de um lado, um atleta de kimono azul e do outro de kimono branco, e a pegada mostrada na imagem está sendo feita na parte traseira do kimono, certo? Que essas pegadas no kimono vão servir, da mesma forma que para as outras modalidades, para um melhor ajuste tanto da técnica a ser aplicada, quanto do corpo do atleta no momento do combate. Para exemplificar essas lutas de curta distância, a gente vai falar um pouco sobre o judô, né? Um breve histórico. Quem criou essa modalidade foi Jigoro Kano, no ano de 1882, no Japão, né? Então, algumas informações a mais. O judô, obviamente, a sua palavra ela deriva do japonês, onde ju significa suave e do, caminho ou arte. E juntando seria o caminho suave ou a arte suave. Os grupos de técnicas estão divididos entre as técnicas de projeção, o nagi-waza, e as de domínio no solo, que é o katame-waza. No combate do judô, sempre se busca o ippon, que seria o ponto perfeito, onde eu consigo derrubar o meu adversário com as costas totalmente no solo ou imobilizá-lo durante um tempo determinado, né? Conseguir manter esse adversário com as costas no solo em determinado tempo. Nesse slide eu trago a imagem, né, um GIF, que demonstra um pouco dessa modalidade, onde eu vou ter, mais uma vez, 2 atletas, um de kimono branco e outro azul, onde o atleta de kimono branco, ele utiliza uma técnica, vamos dizer assim, varrendo os pés do adversário para poder projetá-lo com as costas diretamente no solo. Ainda em relação ao judô, a gente tem a vestimenta, que é chamada de judogi, que é composta de wagi, obi e shitabaki. E o que seria isso, né? O wagi é a parte de cima do kimono, que seria uma espécie de, entre aspas, paletó, certo? O obi é a faixa e o shitabaki a calça do kimono. Na imagem, para exemplificar essa vestimenta, eu trouxe um conjunto de 2 judogis, um branco e um azul, que são mais utilizados hoje em dia durante a prática do judô. E o espaço de luta, ele é conhecido como tatame, certo? O local de prática, tanto de treino como de lutas, o dojo, né? Na imagem, para exemplificar, que está do lado direito, eu tenho a representação do espaço de luta do judô, dos tatames, em 2 colorações. Amarelo representando a área de combate e a área de segurança em azul. A outra modalidade que a gente vai falar hoje é a luta olímpica, fazendo esse contraste entre as lutas orientais e ocidentais. Não se sabe ao certo quem foi o criador da luta olímpica.
Sabe-se que ela surge na Grécia, no século 7 a.C. Então, por ser muito antigo, não se tem ao certo o nome específico da pessoa que criou essa modalidade, certo? Algumas informações a mais é que essa luta ela possui dois estilos, né? O greco-romano, onde as pegadas elas são feitas apenas acima da linha da cintura, e o estilo livre, onde as pegadas podem ser aplicadas em qualquer parte do corpo. E vale ressaltar que no estilo livre a gente tem tanto o livre masculino quanto o feminino. No combate da luta olímpica, busca sempre o taut, que é colocar o adversário com as costas no solo e dominá-lo nessa posição, né? A imagem que eu trouxe para exemplificar para vocês, ela traz justamente um desses movimentos, onde eu tenho dois atletas, um com a malha vermelha e outro com a malha azul, onde é aplicada uma técnica no tronco do adversário, levando-o a ficar com as costas no solo, né? Que é uma das técnicas que é bem utilizada dentro dessa modalidade. Assim como a gente fez para o judô, eu trouxe tanto a vestimenta quanto o espaço de luta. A vestimenta da luta olímpica ela é composta por uma malha, né, como se fosse um macacão, que é utilizado nas cores azul e vermelha, botas, e para as categorias mais novas, né, de iniciação, a gente também tem os protetores de ouvido, que como é uma modalidade onde eu vou estar sempre com o contato no chão, posso estar raspando a orelha no chão para evitar a quebra da cartilagem, tá, e danificar muito essa parte do corpo. Trago uma imagem que exemplifica isso com duas malhas, uma de cada cor. Do outro lado, a gente tem o espaço de luta, que é conhecido como tapete, que ele tem 3 círculos bem demarcados, né? Nessa imagem dá para visualizar a configuração do tapete, onde a gente tem um círculo maior na tonalidade amarela, que representa o espaço de combate, um círculo vermelho ao redor desse amarelo, que é a zona de segurança, e um círculo menor em vermelho no centro desse amarelo, que delimita onde vai ser o início do combate. Como sugestão de mídias, trago para vocês uma opção de filme, dentre as várias que existem, que é o filme Dangal, de 2016, que vocês podem encontrar em plataformas de streaming, que tem como temática principal a luta olímpica, né? Muito interessante, por sinal, o filme. Uma sugestão de anime, que é o Hinomaru Sumo, de 2018, que, como o próprio nome já está dizendo, é um anime que vai tratar da temática do judô, né? Então, essas duas opções com a temática do sumo. E essas duas opções vocês podem assistir e ver semelhanças e diferenças entre a forma com que é abordado determinado tipo de luta e, obviamente, sendo lutas de curta distância. Além dessas duas sugestões, trago também sugestões de jogos para vocês com essa temática, né? Para consoles, como PC, PS4 e Xbox One, a gente traz o WWE 2K20, que é de 2019, que tem a temática do wrestling, que também é uma das modalidades de curta distância. E, do outro lado, a gente tem o jogo WWE Mayhem, de 2017, que ele é para celular, tanto Android quanto iOS, também na pegada do wrestling, certo? Então, esses dois jogos vocês vão poder controlar os lutadores e ver a aplicação das técnicas dessa modalidade, beleza? Por fim, a gente vai para a prática do dia de hoje com a professora Kênia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje,
Sigam essas sugestões de mídias, podem, além dessas, obviamente, tem vários outros tipos de filmes, de anime, de jogos que tem essa temática e tentem experimentar, tentem buscar pelo menos alguns desses para conhecer um pouco mais sobre essas modalidades, certo? Fiquem com o vídeo de hoje e até a próxima aula. Pessoal, nossa proposta de atividade será o Sumo Ball, que é uma atividade, pode ser feita como a gente estamos fazendo com bola de pilates, mas pode ser também com bola normal, certo? Onde os alunos ficam em duplas, na posição de combate, aí ao sinal do professor, um deverá tentar tirar da área amarela. Em casa você pode delimitar a área com alguma coisa que possa delimitar essa área, ok? Valendo! Essa segunda atividade proposta chama-se Defesa Ball, onde a gente vai pegar uma bola comum que todos têm em casa e vai um dos alunos vai segurar no peito com a barriga para baixo, certo? Simulando com o trabalho de solo nos esportes de lutas. E ao sinal do professor, o outro aluno vai tentar tirar a bola, tomar a bola que o colega está segurando. Valendo!